na sua vida. Você está entendendo? Então ele vai fazer de tudo para você não realizar o seu sonho, para o sonho de Deus não se cumprir na sua vida. Então o nosso pastor estava explicando a gente a luta que foi para José alcançar o sonho dele. Aí ele estava falando o seguinte, que às vezes você tem um sonho, Deus te deu um sonho, né? Um propósito. Você sai contando para todo mundo. E às vezes você sai conta para a pessoa errada. Entendeu? Porque o José, Deus deu um sonho a ele, o que ele fez? Foi contar para os irmãos. E os irmãos, chateados, com raiva, com inveja, porque nem todo mundo quer o seu bem. Você tem que entender isso. Hoje eu preguei sobre isso. Você tem que vigiar. A nossa luta não é carne e sangue. Às vezes tem pessoas que finge até de amigo. Hoje eu preguei sobre isso. Finge até de amigo. Está muito preocupado com você, não está nem aí para você. Entendeu? A pessoa tem inveja de você, querer estar no seu lugar, coisa séria. E os irmãos de José, pois da própria família, foram usados lá pelo diabo para tentar impedir o sonho de Deus na vida de José. O diabo vai tentar impedir o sonho de Deus na sua vida. Você tem que ser perseverante. O que eles fizeram? Pegaram José, jogaram José no poço. Aí uns queriam matar o José, os outros não. Porque era um propósito de Deus que José não morresse. Tá. Então já que a gente não vai matar, vamos vender ele como escravo. Venderam José como escravo lá para o Egito. Vai sonhar lá bem longe da gente. Tentando impedir o sonho de Deus na vida de José. E ele foi vendido como escravo. Chegou lá, Deus era com José. Aonde ele chegava, ele prosperava. Então ele chegou lá, mesmo como ele escravo, ele trabalhando lá, o pessoal viu que as coisas começaram a prosperar lá, depois que José chegou. Tudo que o José plantava, tudo que José fazia, dava certo. Até que o Potifar, né? Pegou José e falou, olha, você vai estar de frente de tudo aqui. Depois de mim, é você que manda em tudo. Botou ele lá de frente dos negócios, de tudo lá do Egito. O que aconteceu? A mulher de Potifar, quando bateu o olho lá no José, não sei, de repente José era um rapaz, eu acho que a Bíblia até fala isso, né? A Bíblia diz que José era um rapaz bonito. E a mulher de Potifar, ela estava meio carente, tadinha, porque o marido dela era eunuco, né? Então, o marido dela era eunuco. Aí ela estava meio carente, ela foi para cima de José. E José, como era um homem de Deus, ele não quis. E ela fez enquanto tentava. Até que uma hora, os dois sozinhos lá, ela tentou agarrar o José. José não quis, ele pegou, ele saiu correndo e deixou uma peça de roupa dele na mão dela. Aí ela fez um escândalo, né? O que ele fez? Eu estava falando aqui cedo que a mulher, quando ela é de Deus, ela é uma bênção, mas quando ela está sendo usada pelo inimigo, ele sai de baixo. E naquela época não tinha aquele negócio de corpo de delito, câmara de segurança, entendeu? Então o que a pessoa falasse estava falado. Ela fez lá um escândalo. Já vê que chorou e mas quem que foi? Esse acusado que o marido trouxe para dentro de casa, entendeu? E o José foi acusado de ter tentado abusar da mulher de Potifar, foi preso. Olha só, presta atenção. Foi preso durante 3 anos. Olha só como é que era a vida de José. Depois que ele teve aquele sonho, que batalha que foi. O diabo fez de tudo, o diabo não pôde tudo proteger para destruir o sonho de José. Na casa dele, o diabo usou os irmãos. Na casa do Potifar, ele usou a mulher do Potifar. Entendeu? O negócio dele era destruir o sonho de Deus na vida de José. Não é diferente na nossa vida. Deus tem um sonho para cada um de nós. E o diabo luta para destruir esse sonho.
Entendeu? Você tem que permanecer fiel. E José, ele tinha tudo para se revoltar, gente. Poxa, não é possível. Lá eu honrava meu pai, fui vendido como escravo. Entendeu? Aqui eu estava honrando lá meu patrão, saí como estuprador. Eu estou preso inocente. Eu tinha tudo para se revoltar. Quer desistir dessa porcaria desse sonho e tal, entendeu? Mas não. Ele estava firme naquilo que Deus prometeu a ele, mesmo com tanta dificuldade, mesmo com tanta luta, mesmo o diabo tentando parar o José. E lá dentro do cárcere, o José, botaram o José como chefe lá no cárcere, para tomar conta do pessoal lá. Olha, repara só, onde ele chegava, ele governava. José, porque Deus era com ele. Você está entendendo? Assim somos nós, aonde a gente chegar, o Senhor Deus, ele fez uma promessa, né? Aonde você colocar a planta dos vossos pés, eu vos tenho dado. Você entendeu? Você domina sobre aquele lugar. Vocês estão prestando atenção direitinho? Não deixa nada distrair você, não. Ali na hora da palavra, o diabo vai fazer de tudo que você não ouvir. Aí pode pensar, mas você está aqui, o teu corpo está dentro da igreja, mas a tua mente está lá no lado de fora. Está em outra coisa. Eu tenho que fazer. Eu tenho um montão de coisa para fazer, mas todo dia eu tenho um montão de coisa para fazer. Mas agora aqui, eu só estou ligada só em Deus. Quando eu for para casa, eu for ouvir meu pastor pregar, eu vou ficar prestando atenção no que ele está falando. Não adianta prestar atenção no que eu tenho que resolver agora. Porque o que eu tenho que resolver, eu preciso de Jesus. Jesus disse em mim, eu vou responder. Se eu não prestar atenção na palavra, como que eu vou ter fé? Como que eu vou saber resolver os meus problemas? Não tem como. Então, não deixa o inimigo transportar a sua mente para outro lugar, não. Fica firme para você entender. Estão entendendo direitinho, sim ou não? Aí, o que aconteceu? Aí, ele começou a governar lá dentro, né? Ficou lá de frente e tal. Mas ele já estava lá por 2 ou 3 anos. Ele estava 3 anos. Ele já estava lá, irmão. Aí, cadê o sonho de Deus na vida de José? O tempo todo lá. Aí o pastor estava explicando lá. O que Deus fez? Deus foi, e Deus tinha o propósito dele na vida de José, tinha que tirar ele de lá. Ele tinha que se cumprir. Deus deu um sonho a 2 homens que estavam presos junto com José. E aí eles não sabiam o que significava e tal, e José interpretou o sonho deles. José falou, esse sonho aí significa que você vai morrer. O outro não, o outro José falou para ele, olha, você vai voltar a servir o rei, o faraó. Né? Que eu acho que era copeiro do faraó, né? Você vai voltar a servir o faraó e tal. Mas quando você sair daqui, e você voltar a servir o faraó, você lembra de mim. Lembra de falar de mim para o faraó. O faraó tirar ele de lá. Aí tá, o cara foi certinho como José interpretou. O faraó chamou ele de volta e ele foi servir o faraó. Só que quando chegou lá, ele lembrou do faraó. Ou do José? Lembrou nada, ele esqueceu o José. Olha só, tudo isso para impedir o sonho de Deus na vida de José. Ele esqueceu de José, gente, lá dentro. Aí, tempo passando, demônio fazendo tudo para impedir o sonho de Deus. Mas como o meu pastor está me explicando, quando o sonho é de Deus na sua vida, nada vai poder frustrar o sonho de Deus. O propósito de Deus. Como tinha que se cumprir, e ele se esqueceu de José, sabe o que Deus fez? Deus deu um sonho para o faraó. Entendeu? O faraó teve um sonho. Sonhou lá com as 7 vacas magras e 7 vacas gordas. E ele não sabia o que significava aquilo. Chamou todos os adivinhos, o pessoal lá do rei, ninguém sabia. Aí, o copeiro dele lembrou de quem? De José. Falou, eu conheço o homem que pode interpretar o sonho do Senhor. Olha só, como é que Deus não esquece do propósito que ele tem na sua vida.
Aí a então vai lá e chama esse tal de José. E mandou trazer o José. E o José interpretou o sonho do faraó. E eu conselho a ele, ó, põe ele um homem bem sábio, de frente aí do Egito, para poder arrecadar o alimento nesses 7 anos de fartura, para que 7 anos de fome não venha faltar. E Deus achou o José muito sábio. Não tem outro homem que possa ser assim, tão sábio como você. Então você que vai ficar de frente, olha só. Aí botou o faraó, o José, como governador do Egito. Depois do faraó, o José era o que mandava tudo. O José veio governar o Egito e os irmãos da vieram se prostraram diante de José e deram com medo da mão de José. Mas o sonho que Deus tinha para o José se cumpriu. Glória a Deus. Sim ou não? Aí ele estava explicando que quando Deus tem um sonho na sua vida, um propósito, não tem como ser frustrado. O único que pode atrapalhar os sonhos de Deus é você mesmo. Não é o diabo. O diabo até tentou atrapalhar o José, mas não conseguiu, porque ele era fiel. E você sendo fiel a Deus, o diabo não vai conseguir frustrar o sonho dele na sua vida. Amém? Glória a Deus. E por falar em José, Deus abençoe José Fernando dos Santos. A paz do Senhor, Deus abençoe ele. O nome de José, tem José aqui, José Fernando. Amém, pessoal? Entenderam direitinho? Sim ou não? Mas para isso é necessário a gente abrir o nosso coração, o nosso entendimento. E você não pode deixar o diabo te atrapalhar. Porque o demônio tentou atrapalhar o José, né? Primeiro usou os irmãos. Podia ter criado um ódio no coração de José pelos irmãos. Não consigo perdoar eles, entendeu? E atrapalhar o sonho de Deus na vida de José. Aquele sonho, aquele ódio, aquela raiva. E eu sempre costumo dizer, pessoal, que nós que somos de Jesus, a gente não podemos ter raiva, ódio de ninguém. Você tem que amar todos, tem que tratar todos com carinho, senão você não está demonstrando o amor de Cristo. Você tem que ter cuidado com as suas atitudes, sabia? Na igreja, em casa, na rua, porque a Bíblia diz que nós somos como astros que resplandecemos nesse mundo. Vós sois a luz do mundo, sois o sal da terra. Aí ele está dizendo que assim resplandeça a vossa luz, a fim de que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Você entendeu? Tem coisas que é pecado. Por exemplo, eu passar ali e eu negar a palavra no vizinho. Eu chegar na igreja e negar a palavra no irmão. Pessoal, você está dando péssimo testemunho de Jesus. Entendeu? É muito estranho. Fala a verdade. Se eu passo perto de você, Ana, e não te dou a palavra dentro da igreja, vamos supor que eu não fosse pastor, uma irmã normal no eu passo perto de você, o que você ia achar de mim? Fala a verdade. Poxa, irmão em Cristo, gente. Eu vou dizer, pô, sou de Jesus, eu tenho o Espírito Santo, mas estou negando a palavra a você. Sim ou não? Porque se você é de Deus, você ama todo mundo, irmão. Tem pessoas, como eu sempre costumo falar, às vezes tem pessoas que não dá para você andar com a pessoa, quando a gente explica, é esquisito, que não dá para você ser, aquela amizade, mas também você negar a palavra, virar a cara, não. Aí você está falando, que representante de Jesus Cristo está sendo eu aqui na terra? Jesus bravo, Jesus que não fala com ninguém. Imagina Jesus fazendo isso, um discípulo, naquela época. Até os fariseus, aqueles pessoal lá que era endemoniado mesmo, né? Ia lá conversar com Jesus, Jesus respondia eles, com mansidão. Mandava com ele, imitava ele. Até falou para o discípulo, cuidado, cautelai, no experimento dos fariseus, mas ele não desfazia de ninguém. Senão ele não estaria sendo um exemplo de santidade, gente, de pureza, de paciência, de amor.
Se Jesus mandou você amar até o seu inimigo, você passa pelo teu vizinho com uma cara de ódio, o vizinho vai olhar e falar, meu Deus, não existe cristão. Sim ou não? É na igreja, tem que vigiar essas coisas. Amém? Então, ele está falando aqui, vamos lá. A não ser, tem uma situação que já aconteceu isso comigo. Eu tenho que cortar a amizade. Quando o cara estava dando em cima de mim, aí não. Eu já falei a primeira vez, filho, eu sou de Deus, não estou aqui. Aí o cara vai lá e fica insistindo. Aí eu tenho que parar com a amizade, porque aí o cara tá. A mulher, assim, se o cara está afim dela, não é todos. Às vezes o cara, você fala com a pessoa entende e para. Mas quando a pessoa fica insistindo, quando a mulher continuar falando, eles acham que a mulher está afim. Então tem que ser um pouquinho radical mesmo, botar. Não adianta. Entendeu? Você vai tentar falar. Se você der um oi, a pessoa vai do teu lado. Então, deu para ver que aquilo ali tem um espírito que não dá para ter condições de falar. Mas tirando isso fora, não é esse o caso, você tem que vigiar. Entendeu? Aí, de uma forma, você dá um péssimo exemplo, daqui a pouco você vai lá e falar de Jesus, mas como? Você está entendendo? E outra coisa, eu não posso falar de Jesus e não ser de Jesus. Todo cristão, você não pode ter ninguém agarrado no seu coração. Ninguém. Ah, essa pessoa não gosta, essa pessoa não toca, essa pessoa... Irmão, Jesus não é assim. O Judas roubava a sacolinha, estava lá no meio dele, lá, você não deu Pedro, João, Tiago falando mal do Judas. Metendo mal no Judas, nem fala com esse ladrão. Você viu isso na Bíblia? Agora, nem fala com esse ladrão. Todo mundo deve nem dar confiança aí, todo mundo deixar ele de lado. Aí Judas entra lá, o Pedro. Está escrito na Bíblia, pessoal? Está errado. Você vai orando por uma pessoa, Pai, Senhor, bom dia, boa tarde. Não é de Deus isso. Pode ter certeza, não é de Deus isso. Eu já falei de pessoa que na igreja, que entrou na igreja, que bateu, deu um tapa na cara. Você nem levou um tapa na cara, você está pegando a palavra, virando a cara, irmão. O exemplo da gente como cristão, não adianta eu falar quem sou, eu tenho que representar Jesus, irmão. Eu converso com pessoas que às vezes me tratam até mal. Outro dia foi uma mulher lá, passou uma mulher lá em casa, a mulher que eu já dei um conselho a ela, ela foi liberta de coisa pesada, mas ela não falou de conselho, só misericórdia de Deus, eu vou morar. E ela veio conversar comigo, eu fui dar um conselho a ela. Ela, filha, porque às vezes a pessoa quer o seguinte, ela quer que Deus opera na vida dela, que Deus abençoe ela, mas ela não quer ter uma igreja, ela quer ser aquela pessoa assim, uma ovelha desgarrada. Ela quer ser abençoada em casa. Ela não tem uma igreja certa, ela não tem um pastor certo, ela não toma uma santa ceia. Irmão, não é assim. Se a gente se batizou, desceu pelas águas, a gente entregou a nossa vida a Jesus, a gente precisa ter uma congregação, porque os discípulos congregavam. Todos os dias eles iam no templo, Jesus ia no templo. Você está entendendo? Os discípulos tinham líder, Pedro era o líder dele, Paulo. Eles não andavam sozinhos, desgarrados, eles tinham líder. Por isso que Jesus falou. Ele falou, eis que você é Simão, né, Pedro, e é a rocha, significa a rocha. E sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Jesus, quando foi para o céu, ele deixou Paulo, o Pedro, como líder da igreja. Depois levantou Paulo como líder da igreja. Então, os discípulos obedeciam a Pedro, obedeciam a Paulo, tomavam Santa Ceia, ia na igreja, que é templo, naquela época, não fala igreja, é templo, eles iam no templo. Você está entendendo? Eles ouviam a palavra. Então, a pessoa quer ser
as bênçãos de Deus, mas ela não quer a responsabilidade que Deus deu a ela de um cristão, de uma cristã. De buscar a Deus, de levar as coisas a sério. Eu sou uma pastora, mas, gente, isso aqui é uma filial. Eu tenho um pastor. O meu pastor é o Francisco Mota da Silva. Se você entrar aí no meu perfil, você vai ver aí que essa igreja faz parte, essa obra faz parte da igreja pentecostal com o evangelho completo o evangelho completo lá da Ludilema, o pastor presidente Francisco Mota. Eu tenho um pastor. Eu não sou uma ovelha desgarrada. Eu tenho pastor, eu ouço a palavra, eu como Santa Ceia. Acabei de falar que eu fui para lá tomar Santa Ceia. Pastor, mas a senhora já toma Santa Ceia aqui. Mas aqui eu sirvo a Santa Ceia. Lá não, lá eu vou tomar a Santa Ceia como membro. Eu sou membro do corpo de Cristo. Você está entendendo? Eu faço parte daquele ministério. Então, não é as coisas, não é de qualquer maneira. Eu tomo Santa Ceia, eu dizimo, eu tenho pastor, eu tenho uma igreja certa. Não é assim, gente. A pessoa não quer fazer desse jeito. A pessoa quer ser abençoada do jeito dela. E do jeito da pessoa não funciona. Tem que ser do jeito de Deus. É como eu estou falando aí, você não fala com A, vira a cara pro B, isso está tudo errado. Porque você imagina aquela pessoa ali, como é que ela vai ver Jesus em você? Hã? Gente, não precisa vocês ficar com medo de falar a verdade, não. Vou botar lá outros. Se eu não fosse uma pastora, sou uma irmã normal, e aí você entra na igreja, eu entro, faço com você, você está sentado, está em pé, eu não te dou uma paz do Senhor. Você ia ver Jesus vir, fala a verdade. Tu ia achar o quê? Irmão esquisito, entendeu? Eu vou cuidar dele. Então a gente somos representantes de Jesus, gente. A gente não podemos dar essas brechas. Sim ou não? Eu não ia dar um bom exemplo lá, depois eu ia chegar para o outro, não, eu sou de Deus, não, mas ou para outra pessoa, né? Ou se eu ficar meio cabelo, não estou julgando, não, mas estranho, Deus fala com ninguém, entendeu? Tem que cuidar, pessoal. Isso é um espírito que joga você contra alguém. Se já jogou você contra alguém, já não é Deus. É o demônio que fazia isso lá no céu. Ele jogou anjo contra anjo, uma terça parte dos anjos contra Deus e anjos contra anjos lá em cima. Ele faz isso na igreja, para você tomar nojo da irmã, nojo do irmão. Eu não falo com nada, não dou a paz do Senhor ao beijo. Eu acho que isso vai ter isso lá no céu. Hã? Tudo errado, irmão. Tudo errado. Aí a irmã foi dar um conselho a ela. Tem gente que não aceita conselho, fica com raiva quando você está falando a verdade. É o espírito que está na pessoa que não deixa ela aceitar a verdade. Aí eu fui dar um conselho à irmã. Eu falei, irmã, eu moro comigo, porque minha vida está de cabeça para baixo, está dando tudo errado. Eu falei, irmã, mas também a senhora se afastou da igreja. E quando a senhora veio para a igreja, aqueles espíritos imundos já usavam, já atacavam a senhora. Se a senhora se afastando da igreja, aquele espírito volta 7 vezes pior. E a Bíblia diz que eles moram ali. Então a senhora precisa, quando a senhora não se acertar com Jesus, o sofrimento vai continuar. Ela ficou brava, não ela, né? Que estava, né? Me tratou mal, me deu uma mal resposta. Então tá bom, fazer o quê? Não é assim, não. Eu tenho que ir para a igreja que eu tenho minhas coisas para fazer. Entendeu? Não falei mais nada, porque você aconselha. Tem gente que é boa de conselho. Entendeu? A história do sonho de José que eu acabei de contar. Isso aí, quem falou para mim, para a Natasha, para a Yasmin, foi o pastor Mota. Ele estava lá depois do culto, ele estava explicando para a gente. Você viu que eu contei para você tudo que ele falou para mim? Sabe o que é isso? Uma pessoa boa? Hã? Boa de ouvir. Eu escutei ele falar, guardei, segurei a minha partezinha desse bolo. Ele falou, e está aqui, ó. Agora só para ele, pastor, fica essa história de sonho. Sonho nada, tem que viver a realidade, não.
Eu ia ficar, entendeu? Que eu não sou boa de ouvir. Então essa irmã fez comigo, irmão. Cobrava comigo, tá bom, fazer o quê? A gente não vai discutir, né? Porque depois, irmão, a gente está parte de Deus, fica desesperada. Mas fica, não fico desesperada, não. Estou bem. Tá bom. Ela foi embora. Vou para lá. Aí daqui a pouco, depois de um tempo, esse passou uma semana, me ligou, pastor, eu a paz do Senhor. Se fosse outro, eu ia fazer o quê? Me ligando agora. Não, mas Jesus não é assim. Faltou me bater, agora lembrou de me ligar, né? Não, Jesus não é assim. Aprenda com Jesus. Jesus é manso. Atendi ela direitinho, a paz, irmão. Tudo bem? Como é que você está? Ah, pastor, eu não estou nada bem. Ora comigo. Falei, é mesmo? Tá, vou orar. É porque me pareceu aí os troços comigo no meu corpo. Ah, pastor, posso de noite, eu não sei o que é, não lembro mais, tal. Ah, irmão, vou orar. Aí eu orei por ela. Então foi outro dia. Passou mais alguns dias, ela me ligou de novo. Pastor, o que foi? A paz do Senhor. Ah, pastora, a senhora está em casa? Eu estou. Hoje não é dia de culto, foi em casa. Ah, pastor, eu fui lá no médico, esse negócio está me incomodando, não sei o quê. Mas não vem para a igreja, não. Vá para lá, deixa eu pelo amor de Deus. Aí eu falei, tá, e aí? Ela, e aí que o médico passou? Eu estou falando isso aqui. Não é para você achar, pastor, eu estou doido, não é isso não. É um exemplo. Nem estou falando isso para dizer, muita coisa boa, para nada disso. Porque o bom é Jesus. Até foi aquele jovem rico que foi até Jesus, né? Meu bom mestre. O que Jesus falou para ele? Por que me chama de bom? Bom é só um Deus. Entendeu? Então, não é pastor boazinha, não. Foi um exemplo. Aí ela me ligou, porque o médico passou um remédio lá e tal. E eu não tenho dinheiro para comprar, poxa, por que a senhora comprar esse remédio para mim? Não, eu já vi que é o preço. Eu já vi que é o preço. Eu falei, a senhora está longe daqui? Ela, não, eu estou aqui dentro da casa da senhora. Eu falei, tá, irmão, eu estou sem campainha, você vem que eu vou encontrar com você ali rapidinho. Aí eu chamei ela de cima, fulano, aí ela... Tudo quieto. Ela estava não chegou, não. Quando eu ia subir de novo, ela, pastor! Aí eu ouvi a voz dela, voltei. E aí, irmão, bom dia. Deus abençoe, Pai do Senhor. Não, eu estou com esse remédio aqui, o troço, aí me mostrou lá, e como é que está a minha pele, que não sei o quê. Falei, tá, eu vou ver aqui para você. Fui vir na farmácia. Ela já ia passar por lá mesmo, falou, eu deixei pago, você vai lá, tem a foto da receita, você vai lá e pega. Ela já tinha passado lá, a mulher já sabia até quem era ela. Então a mulher já sabe até quem é você que pega. Ai, pastor, obrigada. Mas antes que eu ir, pastor, faz um favor para mim. Faz uma oração para mim, pastor, pelo amor de Deus. Eu falei, claro, faça. Aí fui lá, fica no melo, com oração. Obrigada por nada. Deus abençoe, vai com Deus. A mulher falou, tinha uns tempos, ela tinha quase não bateu, irmão. Fazer o quê? A Bíblia diz que é para você fazer o bem. Entendeu? Se fosse outra pessoa, você se esqueceu que você quase bateu, não bateu, não é assim. Judas traiu Jesus, não traiu? Sim ou não? Traiu. Quando Judas chegou para dar o beijo em Jesus, o beijo da traição, hoje eu falei isso, cuidado. Não é todo mundo que te trata bem, que te ajuda, que está querendo o seu bem, não. Tem gente que só Jesus, o diabo espaço. Quando Judas veio para trair Jesus, para dar um beijo a ela, Jesus já sabia que Judas tinha traído ele, porque antes de quando Jesus estava na mesa com os discípulos, Jesus já falou, um de vós vai me trair. Quem é, Senhor? O quê? Ele já sabia quem era o traidor. Antes de Judas sair ali. Então, quando Judas veio, ele já sabia que Judas tinha traído ele. E o que ele falou para Judas? Traidor sem vergonha, né? Não é assim que você me dá o pago, né? 3 anos aí cuidando de você, outro dia estava com febre, eu te curei. Não.
Jesus olhou para ele, que fez a minha amigo? Sabia que ele era traidor. Chamou ele de amigo. Hã? Você está entendendo? Então a gente precisa aprender com Jesus. Não é que você vai andar com aquela pessoa, vai imitar aquela pessoa, não, mas você tem que ser uma pessoa afável, agradável, mostrar o amor de Jesus para todos. Senão fica meio complicado, pessoal. Glória a Deus. Aí a irmã vem, aí eu trato ela mal. Né? Agora vem me procurar, não sei o quê. Ela pode até não estar bem afastada daqui, mas ela não pode dizer que eu não sou de Jesus. Eu fiz mal para ela, eu tratei mal a ela, isso ela não pode dizer. Ela pode estar onde ela estiver, ela vai saber que eu sou de Deus. Você está entendendo? Eu realmente sou uma pessoa de Deus, eu não falo mal do mal. Sim ou não? Entendeu? Então a gente tem que vigiar isso. Você é um cristão, você é uma cristã. Até aquela pessoa que te odeia, você não pode odiar. Tinha uma pessoa que do nada, a pessoa tomou uma chateação que não precisou fazer nada. Aí o que aconteceu? Quando eu passava na rua, a pessoa virava a cara para mim e falava assim, bom dia, pessoa. Meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? Aí eu passava perto da pessoa novamente, boa tarde, pessoa. Vou deixar quieto, eu sou orando, né? Não, não fiquei com raiva, com mágoa, nada disso. Aí, quando foi um dia, eu estava na rua parada, conversando com uma pessoa. E essa pessoa passou por mim. Eu distraída, conversando, a pessoa passou por mim. Bom dia, bom dia. Ele passou, bom dia. Estava conversando, daqui a pouco eu era. Bom dia, cara. Aquela pessoa, era a pessoa. Você está entendendo? Que me odiava tanto. Então, quer dizer, o amor quebranta, o amor muda, o amor acaba com o orgulho, o amor acaba com a mágoa. Entendeu? O amor mostra para outra pessoa que ela está errada. Mas se você paga o ódio com ódio, não tem como a pessoa reconhecer o amor. Sim ou não? Então lá, vamos lá que a palavra que eu preguei hoje cedo, está lá no livro de... Mas às vezes, se te faltar a palavra de Deus, você não vai enxergar isso. Você só enxerga com a palavra. Lá no livro de João 8. João 8. Versículo 12. Amém? Pastora Sara já pregou essa palavra outro dia, gente. Deus, a mesma palavra, ele pode dar milhões de revelações diferentes. Não escuta o que Deus está falando. Sim ou não? Glória a Deus. Ele está dizendo assim, ó. João 8, versículo 12. Amém? Ele diz, ó. Falou depois Jesus outra vez dizendo, pastor, o que Jesus falou outra vez? Jesus fala, enquanto existir o fôlego da vida, Jesus sempre vai estar falando, tentando convencer a gente do certo. O diabo luta para convencer você do errado, igual ele fez com a Eva. Ele lutou para convencer a Eva que tinha que comer aquele fruto era bom, não sei o que, não comer. E Jesus sempre vai estar convencendo você do certo. Glória a Deus. Amém? Então ele está dizendo assim, ó. E falou depois Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Vamos dar uma paradinha aqui. Jesus é o quê, pessoal? Jesus é verbo, Jesus é palavra. Hã? E quando Jesus entra em você, ele vai iluminar os seus olhos espirituais. Você vai enxergar a verdade. Jesus disse o seguinte, ele falou assim, ó, não vos lembreis das coisas passadas, não é isso? Sim ou não? Então eu não gosto muito de ficar voltando ao meu passado, não.
Mas ontem eu estava lembrando do meu passado. Você sabia que eu, às vezes, eu fico assim, emocionada com o meu próprio testemunho? Uma vez eu estava ouvindo, eu mesmo contando meu testemunho, eu chorei. Sabe por quê? Porque eu fico pensando, ontem eu estava meditando quem eu era, o que eu fazia. Gente, eu era terrível. Você não tem ideia como que eu era. Eu nunca roubei, nunca matei. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não sei lá. Talvez se juntar vocês todos aí, eu não sei se vocês chegaram a cometer os erros que eu já cometi na minha vida. Talvez se juntar vocês todinhos, eu ainda ganhei de vocês ainda. Eu era terrível, gente. Eu fazia cada coisa. Eu comecei a beber, para balada, para tudo, com 12, 13 anos de idade. 13 anos de idade eu já ia lá para aquela sigla, na Vila Nova Iguaçu, eu saía dali 4 horas da manhã, doidona. Com 13 anos de idade. E aí eu fui embora. Eram os copos assim, descartáveis que eles botavam. Irmão, mas eu caía dentro. Eu bebia, eu aprontava, eu brigava ali dentro. Uma vez eu rolei ali dentro com uma menina que era do orfanato. A menina ensinou que ia pegar o canivete, eu rolei com a menina no chão. Então, eu era terrível, gente. As coisas que eu já fiz na minha vida, as coisas que eu já passei na minha vida. Pode deixar, Tati. Está quase no finalzinho que eu falo. As coisas que eu já fiz na minha vida, as coisas que eu já passei na minha vida. Eu tinha coisas que eu não cheguei a fazer, mas, gente, eu fazia maldade. Fazia maldade, era coisa séria. Coisa que hoje em dia eu não tenho coragem de fazer. Você entendeu? Era terrível. E eu pensando ontem, meditando na minha vida, eu falei, Deus, o diabo não brincou de me usar. Eu era usada mesmo pelo diabo. Eu não sei se vocês pensam que Deus me usa. Não sei qual é o pensamento de vocês. Eu acredito que sim. Hoje eu recebi um testemunho, né? De uma pessoa toda feliz contando aquilo que Deus fez na vida dele. Eu acredito que Deus me usa para libertar, para curar, já me deu várias coisas, né? Me usa na palavra. Hoje, a Bíblia diz que onde o pecado abundou, a graça superabundou. Hoje eu sou uma pessoa que Jesus me usa, mas o diabo também me usou muito. Eu era uma ferramenta na mão de Satanás e ele para destruir. Hoje eu sou uma arma para salvar na mão de Deus, mas eu já fui uma arma para destruição na mão do diabo. Terrível que o diabo já me usou para fazer. E hoje eu sou uma pessoa liberta, convertida, entendeu? E eu estava conversando com Deus ontem, falei, meu Deus, eu fico maravilhada com o seu poder, o que o Senhor fez comigo? Quem eu era e quem eu sou hoje. Hoje eu sou o oposto do que eu era. Você entendeu? Aquilo que eu fazia, que já tanto me usava, hoje eu tenho nojo disso, eu sou totalmente diferente. A palavra de Deus, ela tem esse poder de transformação. Você entendeu? Aquele que roubava não rouba mais, prostituía não prostitui mais, o que bebia não bebe mais, cheirava não cheira mais, porque a pessoa, Deus tem esse poder de transformação. Você, quando tem a palavra entra em você, você enxerga a saída. Você enxerga a verdade. Hoje eu enxergo a verdade. Eu sei que o diabo só vem para roubar, matar e destruir. Então, servir a ele eu não quero mais. Eu já caí nessa uma vez e não caí de novo, porque agora eu tenho a luz. Naquela época eu não tinha. Então, quando você tem a luz, você enxerga a saída, você enxerga se aquilo é de Deus, se aquilo não é de Deus, se aquela proposta é de Deus. Tentados
todos nós vamos ser tentados. Você está entendendo? O diabo sempre vai tentar armar uma coisinha para você. Hoje mesmo ele tentou armar um próximo para mim que eu falei, meu Deus, você está mal. Até ri na cara dele, não funcionou não. Sabe aquela bombinha? Quem já brincou de soltar bombinha? Aquela bombinha. Não é cabeção de negro, não. Aquela bombinha pequenininha já. Eu, quando era criança, eu morava lá em Japeri. Eu morava numa oficina. E morei muito tempo na oficina com meu pai. Quando eu fui de graça. Meu pai não, minha mãe e meu pai moravam dentro da oficina, numa casa, e tinha dentro da oficina e aquele galpão. Então tinha um freguês lá do meu pai, da oficina, que trabalhava nesse negócio de bombinha. E eu gostava de soltar aquelas bombinhas. Ele sabendo disso, sabe o que ele fazia? Pode deixar que eu vou trazer umas bombinhas para você. Dessas garrafas de dormir, não tem? Transparente, ele trazia aquela garrafa cheia daquelas bombinhas. Irmão, eu perturbava o juízo dos vizinhos, soltando bombinha. Era de graça. Né? Ele ia lá para trazer uma bombinha de casa, mas aquilo cheio. Eu perturbava o juízo dos vizinhos. Eu juntava, amarrava tantas assim de bombinha. Então, eu não sei quanto isso, mas expulsava a gente daí. Todo dia era bombinha, todo dia. E o cara vivia trazendo bombinha para mim. Cabeção de nega, essas coisas não, mas bombinha soltada. Então, não sei se você já reparou que tem umas delas que falham. Já acende, aí não explode, já viu? Hoje eu ri da cara do diabo. Eu falei, foi igual aquela bombinha, falhou. Deu certo a nossa estratégia. Não está entendendo? Mas todo dia ele tenta armar umazinha para você, o negócio dele é mexer com você para ver, te tentar, para ver se você sai fora do sério. Ó, para começar, hoje de manhã eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui para fazer o culto, Jesus, pastor, o que foi? O que foi? Tem um troço ali na porta da igreja. Falei, o quê? Um despacho. Um despacho. Uhum. Você vai na porta da entrada da igreja. Não, esquenta a cabeça para isso não. Eu fui lá no banheiro, voltei. Deus não pega uma fazinha para mim. Não sabe. Aí ele não pegou lá, a Silvia pegou. Joguei uma água ali, consagrada, né? Nunca mais levou uma parada na tua igreja. Você está entendendo? O diabo tem que mexer com você. Para você. Meu Deus, quem teve coragem? Por que você anda assim? Você tem que andar firme com Deus, irmão. Sabe aquele bobo da corte, aquele palhaço todo faz, você não está nem aí. É isso que você tem que fazer. A pessoa se, sabe, arranca os cabelos. Não é para você andar assim, não tem que andar assim, é o diabo. Nervoso, chateado, com raiva. Ele que tem que andar nesse. Você tem que andar tranquilo com Deus. Você tem a luz, você enxerga. E aí eu estava explicando por que é importante a gente ter essa luz. Ele disse o seguinte: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Por quê? Deus já te deu está te dando a palavra, está te dando a luz, que é para você não ser enganado. Ele te deu a luz e te deu uma unção. Ele falou, vós tendes a unção dos santos. Nós, Pedro. Para que ele te deu essa unção? Para ninguém te enganar. Você está entendendo? Se você não tiver a palavra, o diabo vai tentar enganar você, porque ele é enganador das nações, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Se você não tiver a luz, você não enxerga, que Jesus já te deu essa luz. E pelas feridas de Jesus você já foi sarado. Você não enxerga que você só vai aceitar o mal do diabo na sua vida se você quiser, porque Jesus já te deu poder e autoridade para você repreender e para mandar embora. Você enxerga, quando você tem a luz, você enxerga que a tua família, no caso de você, é uma promessa de salvação para toda a tua família, teus filhos, a família, prosperidade.
luz ajuda você a enxergar os seus próprios erros, não é só isso não. A pessoa, às vezes, quando ela não tem a luz, ela não enxerga que mentir é pecado. Roubar é pecado. A Bíblia diz o seguinte, que os roubadores não herdarão não herdarão o reino de Deus. Né? Porque às vezes a pessoa tira o próximo, não é para tirar aspas de desonestidade. A pessoa tem que ser fiel a Deus e cumprir os compromissos direitinho. Então, ele falou essa palavra aqui por causa disso. Quando você tem a luz, você não vai ser enganado. O diabo não vai conseguir enganar você. Como enganou a Eva, né? O diabo enganou a Eva. Deus tinha falado para ele, de todo o fruto que tem no jardim, comereis menos do fruto, do fruto do bem e do mal, não é isso? Então, o que aconteceu? O diabo foi lá e falou tudo diferente para Eva. O que ele falou? É assim que Deus disse? Não comereis do fruto? Morrereis? Não, certamente não morrereis. Deus disse isso porque ele sabe que o dia que você comer desse fruto, vai abrir os seus olhos e será como Deus, sabendo o bem e o mal. E a Eva, mesmo tendo a luz, mesmo tendo a verdade, ela caiu. Hoje eu estava explicando isso. Você caiu, mesmo você tendo a verdade, mesmo você tendo a luz, aí é opção, porque se você quiser cair mesmo. E você com a luz, você enxerga onde você está pisando. Ela mesmo com a luz, ela caiu naquela lava. O diabo conseguiu enganar ela. Ele é astuto, ele é enganador. Então, se você não tiver na luz, se você não enxergar, você acaba tropeçando, você acaba errando algo, entendeu? Aí Jesus disse que você tem que ter a luz por causa disso aqui. Vamos lá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, pessoal. Segunda Tessalonicenses, Segunda Tessalonicenses 2, versículo 3. Acharei? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Acharei? Sim ou não? 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, está escrito assim, ninguém, é isso? Ninguém, está falando ninguém, de maneira alguma, faça o quê, pessoal? Nos engane. Ninguém, de maneira alguma, nos engane. Por isso que Deus está te dando a luz, que é a palavra. Para quê? É para você enxergar e não ser enganado. Sim ou não? Porque o diabo, às vezes, ele é astuto. Às vezes ele usa, é ele que usa. Às vezes ele usa até a pessoa fingindo que é seu amigo, para derrubar você. Você tem que ter cuidado. Ele vem de tudo quanto é jeito. Ele te tenta com dinheiro. Ele te tenta com raiva, tenta fazer você ficar com raiva de alguém. Ele tenta, que eu acabei de falar, fazer você parar de falar com alguém, ficar muito com alguém, depois que não é. Você não está entendendo, você não está dando um bom exemplo.